Oi, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa 16ª aula de Física. Ainda estamos trabalhando o conteúdo de cinemática vetorial. Na aula anterior, nós vimos o assunto de vetores. Mais precisamente, nós pudemos resolver alguns exercícios de fixação, 7 questões. Na aula de hoje, daremos continuidade a este assunto, resolvendo mais questões. Vocês vão dar pausa no vídeo e tentar responder uma a uma. E no decorrer da aula, nós faremos a devida correção. Temos aqui a questão 8, agora a questão 9 e a alternativa A. Os módulos dos vetores estão dispostos em colchetes, como você pode ver, e também é dado o cosseno do ângulo. Vamos para o item B. Um ângulo obtuso, ou seja, superior a 90 graus. Faça o que pede a questão. Agora vamos para a alternativa C. Como você pode ver, o ângulo entre os dois vetores forma 90 graus. A questão 10. Questão 11. Questão 12. Vamos para a questão 13. Quatorze. E para finalizar, vamos para a última questão, a questão 15. É importante que vocês tentem responder cada uma das questões. Não importa se vocês respondem certo ou errado. O importante é que vocês consigam desenvolver um raciocínio lógico com base no que foi abordado na aula anterior e também no conteúdo que foi dado nas aulas sobre vetores, certo? É importante que vocês trabalhem essa parte cognitiva das ideias e tentem desenvolver o raciocínio de vocês sobre o assunto. Daqui a pouco eu volto com a correção. Agora nós vamos para as resoluções de cada questão. Vamos para a questão 8. Dentre as grandezas físicas relacionadas a seguir, assinale a que é escalar. A. Corrente elétrica. B. Impulso. C. Campo elétrico. D. Empuxo. E. Velocidade. A questão está pedindo para você marcar qual é a grandeza física escalar, ou seja, a grandeza física que possui apenas intensidade ou módulo. Vamos verificar cada alternativa. E. Velocidade. Velocidade é a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. É uma grandeza física vetorial, ou seja, que possui intensidade, direção e sentido. E o mesmo raciocínio vale para a alternativa D. Empuxo. Empuxo é o peso do volume de líquido deslocado. É uma grandeza física vetorial. Campo elétrico também é vetorial e equivale à força aplicada a uma determinada carga de prova em uma região do espaço. D. Impulso. Impulso é uma força aplicada em um determinado corpo em um curto intervalo de tempo. Então, impulso é uma grandeza física vetorial. Então, a resposta correta é a alternativa A. Corrente elétrica é uma grandeza física escalar, que possui apenas intensidade. E, por coincidência, a corrente elétrica é calculada e medida em amperes, cujo símbolo é A. Agora vamos resolver a questão 9. Item A. Calcule o módulo do vetor resultante dos vetores A e B em cada caso abaixo. Aqui eu tenho o vetor A e agora o vetor B, que formam um ângulo de 45 graus entre si. Seus respectivos módulos são: o vetor A vale 3 centímetros e o vetor B vale 5 raios de 2 centímetros. O cosseno de 45 graus
é raiz de 2 sobre 2. Para resolver essa questão, existe uma regra geral que nós temos que ficar atentos. A regra é: vetores que formam um ângulo menor que 90 graus entre si obedecem à lei dos cossenos. Se a diagonal ela for secante ao ângulo, então nós utilizamos o vetor soma. Se a diagonal do vetor resultante for oposta ao ângulo formado entre os dois vetores, então nós utilizamos o vetor diferença. Essa é a regrinha que vocês devem ter noção. Então, para resolver essa questão, nós traçamos uma linha paralela ao vetor A, que é a projeção do vetor A, e agora uma linha paralela ao vetor B, que é a projeção do próprio vetor B. Portanto, nós fechamos o paralelogramo. E aplicando essa regra do paralelogramo, nós vamos encontrar o vetor resultante, que é secante ao ângulo de 45 graus. E, portanto, nós utilizamos o vetor soma para resolver essa questão. Vamos calcular o vetor resultante com base no vetor soma, a regra geral da lei dos cossenos. Bom, aqui eu tenho os dados de cada vetor, seus módulos e o cosseno de 45 graus. E agora nós temos o vetor soma. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Θ é o ângulo formado entre os vetores A e B e vale 45 graus. Substituindo as variáveis pelos seus respectivos módulos, nós temos o módulo de A vale 3, então coloca 3 ao quadrado. O módulo de B vale 5 raiz de 2, então fica 5 raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes A, que vale 3, vezes B, que vale 5 raiz de 2, vezes o cosseno de θ. Θ vale 45 graus. R ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9. 5 raiz de 2 ao quadrado, tudo que está dentro do parêntese eleva-se ao quadrado. Então vai ficar 5 ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Tá bom? Mais 2 vezes 3 é 6. E 5 vezes a raiz de 2 vezes o cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus é dado raiz de 2 sobre 2. Eu substituo aqui. Vamos fazer essa continha. Eu repito 9 e 5 ao quadrado é igual a 25. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 é igual a raiz de 4. Mais 6. Eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2, já que aqui é tudo uma multiplicação. 6 dividido por 2 é 3. E agora eu tenho 5 vezes raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 4. Agora é só fazer essa continha. 9 mais 25 é 34. Tá bom? A raiz de 4 é 2. Mais 3 vezes 5 vezes a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Agora é só fazermos as contas. 2 vezes 34 é 68. 3 vezes 5 vezes 2 é 30. Então fica 68 mais 30. 68 mais 30 é 98. Ou seja, R ao quadrado é igual a 98. Isolando R, nós temos o seguinte. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, R é igual a raiz quadrada de 98. E a raiz quadrada de 98 é 7 raiz de 2. Nesse caso, o módulo do vetor resultante é igual a 7 raiz de 2 centímetros. E isso é o mesmo que 9,9 centímetros, aproximadamente. Essa é a resposta do vetor resultante, que é secante ao ângulo de 45 graus e é a maior diagonal do paralelogramo, aproximadamente 9,9 centímetros. Agora, caso nós quiséssemos calcular o vetor resultante com base
na lei dos cossenos e aplicando a regra do vetor diferença, que é justamente o vetor que está oposto ao ângulo de 45 graus, que é este vetor de menor diagonal, da menor diagonal do paralelogramo, nós teríamos que aplicar a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos, especialmente para o vetor diferença. Ao invés de aqui nós aplicarmos o sinal de mais, nós colocamos aqui o sinal de menos. Essa é a única diferença, tá bom? Então, fazemos todo o processo, o mesmo que nós fizemos há pouco, e aplicamos apenas a diferença aqui, como você percebe. Então, aqui teremos 68 menos 30. 68 menos 30 é igual a 38. R ao quadrado é igual a 38. E o inverso da potenciação é a radiciação. Nesse caso, R é igual a raiz quadrada de 38. A raiz quadrada de 38 é aproximadamente igual a 6,16. Portanto, o módulo do vetor resultante é aproximadamente igual a 6,16 centímetros. E esse é o vetor da menor diagonal, o vetor resultante que está oposto ao ângulo de 45 graus, que é o vetor diferença. Agora nós vamos para o item B. Aqui eu tenho o vetor A e agora o vetor B, que formam um ângulo de 120 graus entre si. Seus respectivos módulos são: o módulo de A vale 5 metros, o módulo de B vale 8 metros. E o cosseno de 120 graus é igual a menos 0,5. Para a gente poder resolver essa questão, mais uma vez, nós temos que se ligar na lei dos cossenos. E para encontrar o vetor resultante, existem duas formas. O vetor resultante pode ser o vetor soma ou o vetor diferença. O vetor soma, ele irá cortar o ângulo, ou seja, o vetor soma é secante ao ângulo, e nesse caso ao ângulo de 120 graus. Então, o primeiro passo, vamos fechar o paralelogramo. Então, aqui nós temos uma reta tracejada paralela ao vetor B. E aqui é a própria projeção do vetor B. Da mesma forma, fazemos para o vetor A. Esta reta tracejada é paralela ao vetor A e é a sua projeção, a projeção do vetor A. Então, o vetor resultante será essa diagonal, a menor diagonal. Como o vetor resultante aqui corta o ângulo, é secante ao ângulo de 120 graus, então nós aplicamos a regra do vetor soma, a lei dos cossenos, especialmente para o vetor soma. Vamos verificar. Então, aqui estão os dados da questão, e o vetor soma, nesse caso, é r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de θ. Vamos fazer a devida substituição. R ao quadrado é igual, no lugar de A, colocamos o seu módulo, vale 5. No lugar de B, nós colocamos 8. Então, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes A, que vale 5, vezes B, que vale 8, vezes o cosseno de 120 graus. Agora é só fazer a continha. R ao quadrado é igual, 5 ao quadrado é 25, mais 8 ao quadrado é 64, mais 2 vezes 5 vezes 8 é 80, vezes o cosseno de 120 graus, que vale menos 0,5. Está aqui. Então, nós continuamos. 25 mais 64, 89. Mais 80 vezes menos 0,5 é menos 40. Agora, por quê? Regra básica. Mais vezes menos é menos. 80 vezes meio é 40. Ou 80 vezes 0,5, que vai dar 40. Fazendo essa subtração, nós temos o seguinte. 89 menos 40 é 49.
Então fica R ao quadrado é igual a 49. O inverso da potenciação é a radiciação, então R é igual à raiz quadrada de 49. E a raiz quadrada de 49 é 7. Portanto, o módulo do vetor resultante vale 7 metros. R é igual a 7 metros. Agora, caso nós quiséssemos fazer o vetor resultante com base na lei dos cossenos e aplicando a fórmula do vetor diferença, nós traçaremos mais uma vez a reta paralela ao vetor B e a reta paralela ao vetor A, respectivamente as projeções dos vetores B e A. E o vetor diferença seria justamente a maior diagonal, ou seja, esse vetor diferença aqui é um vetor resultante que está oposto ao ângulo de 120 graus. E se está oposto a qualquer ângulo que forma entre os vetores A e B, então nós aplicamos a lei dos cossenos com base no vetor diferença. Vamos aplicar a fórmula do vetor diferença para calcular o módulo do vetor resultante. Esta maior diagonal. Então, a única diferença é que nós colocamos um sinal de menos aqui no lugar do sinal de mais, como seria para o caso do vetor soma. Então, aplicando o sinal de menos, nós temos o vetor diferença. Então, da mesma forma, fazendo a continha, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado e 64 é a mesma coisa que 8 ao quadrado. Só que eu tenho o seguinte, menos, eu repito, e fica 2 vezes 5 vezes 8, que vai dar 80, vezes o cosseno de 120, que é menos 0,5. Agora repare numa coisa, menos vezes menos é mais. Por isso é importante você prestar atenção. Menos vezes menos é mais. 80 vezes 0,5 é 40. Então, nós somamos R ao quadrado é igual a 89 mais 40, que vai dar 129. Então, nesse caso, o inverso da potenciação é a radiciação. Ao invés de R ao quadrado igual a 129, então, isolando R, então fica R é igual a raiz quadrada de 129, que vai dar aproximadamente 11,35 metros. Então, o módulo do vetor resultante é igual a 11,35 metros. Esse é o vetor resultante que está oposto ao ângulo de 120 graus, a maior diagonal, oriunda do vetor diferença. Agora vamos para o item C. Aqui eu tenho um vetor A, que está no eixo vertical e apontando para baixo, e o vetor B, que está no eixo horizontal e aponta para a direita. Devemos encontrar o vetor resultante com base nos seus módulos. O módulo de A vale 10 metros, o módulo de B vale 5 metros. O vetor resultante é a diagonal. O primeiro passo é traçarmos as linhas paralelas aos vetores. Aqui está a linha paralela ao vetor B e aqui a linha paralela ao vetor A. O vetor resultante será esta diagonal. É simples, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus entre o vetor A e o vetor B. Se o ângulo é 90 graus, nós utilizamos o teorema de Pitágoras. Agora, se o ângulo for maior ou menor que 90 graus, nós utilizamos a lei dos cossenos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, para achar o vetor resultante. O vetor resultante é igual a R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo, o inverso da potenciação é a radiciação. Isolando o R, nós temos R, o seu módulo será igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo as variáveis pelos seus respectivos valores, nós temos o seguinte, o módulo de A vale 10, então no lugar de A eu coloco 10,
e eleva ao quadrado, 10 ao quadrado, mais o módulo de B vale 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Então, fazendo essa continha, R será igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado é 100, mais 5 ao quadrado é 25. R é igual a raiz quadrada de 100 mais 25. R é igual a raiz quadrada de 125. 100 mais 25, 125. A raiz quadrada de 125. O módulo de R será igual a 5 vezes a raiz de 5. Portanto, R é igual a 5 vezes raiz de 5. Então, o módulo do vetor resultante será 5 vezes a raiz de 5 metros. E isso será igual a 11,18. Portanto, o módulo do vetor resultante será 11,18 metros. Este é o vetor resultante dos vetores A e B, que são perpendiculares entre si. Agora nós vamos para a questão 10. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza A, escalar, B, algébrica, C, linear, D, vetorial ou E, geométrica. Bom, essa é muito fácil, né? O módulo é 20 metros por segundo, a intensidade da velocidade. A direção dela é na horizontal e o sentido dela é para a direita. Portanto, nós estamos falando de uma grandeza vetorial. Resposta correta, alternativa D. Vamos para a questão 11. A escada rolante que liga a plataforma de uma estação subterrânea ao metrô do nível da rua move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo. O item A. Sabendo-se que a escada tem uma inclinação de 30 graus em relação à horizontal, determine, com o auxílio da tabela adiante, a componente vertical da sua velocidade. B. Sabendo-se que o tempo necessário para que um passageiro seja transportado pela escada do nível da plataforma ao nível da rua é de 20 segundos, determine a que profundidade se encontra o nível da plataforma em relação ao nível da rua. Primeira coisa importante, nós devemos identificar quais são as informações que a questão nos forneceu. Primeira coisa, a velocidade da escada rolante vale 1 metro por segundo e o tempo necessário para a pessoa sair da plataforma do metrô até o nível da rua é 20 segundos. E o que pergunta o item A? O item A está pedindo para você encontrar a componente vertical da velocidade, já que esta velocidade está inclinada 30 graus com o eixo horizontal. O item B está pedindo para você determinar a altura ou a profundidade da estação do metrô. Vamos à resolução. Aqui eu tenho a escada rolante e o eixo horizontal. Agora eu tenho a altura ou a profundidade da estação de metrô. Como você percebe, eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Aqui eu tenho a plataforma ao nível da rua. E aqui o vetor velocidade. Essa velocidade é a velocidade da escada rolante, que está inclinada cerca de 30 graus com o eixo horizontal. Aqui eu tenho a componente horizontal da velocidade, o vetor Vx, e aqui a componente vertical da velocidade, o vetor Vy. Vx está adjacente ao ângulo de 30 graus. Vy está oposto ao ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho S. S é o espaço percorrido, ou a distância entre o nível da plataforma do metrô e o nível da plataforma da rua, ou seja, a hipotenusa do triângulo retângulo.
H é a altura ou a profundidade da estação. É o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Para resolver, eu tenho o módulo do vetor velocidade, que vale 1 metro por segundo, e θ vale 30 graus, que é o ângulo. Aqui eu tenho a tabela para auxiliar no processo de resolução, e eu sei que o seno de qualquer ângulo será igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem está oposto ao ângulo θ? Oposto ao ângulo de 30 graus. É o vetor VY, a componente vertical da velocidade, que é o que nós queremos encontrar. VY está aqui, é o cateto oposto. Sobre quem? Sobre V. V é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo. O módulo de V está aqui. Multiplicando em cruz, eu tenho como obter o módulo do vetor VY, que será igual ao módulo do vetor velocidade vezes o seno de θ. Então, isolamos VY, substituindo os valores das variáveis, nós temos o seguinte: o módulo da velocidade vale 1, então substituir aqui o V por 1, vezes o seno de θ. θ é o ângulo, que vale 30 graus. Então, VY, o módulo da componente vertical da velocidade, será 1 vezes o seno de 30 graus. Olhando na tabela, o seno de 30 graus é 0,5. Então, 1 vezes 0,5 é 0,5. Então, a velocidade VY, a componente vertical da velocidade V, será 0,5 metros por segundo. Agora vamos determinar a altura. Para determinarmos a altura ou a profundidade da estação de metrô, nós temos que conhecer o valor da hipotenusa, que é justamente o comprimento da escada rolante, S. Então, S será igual a S0 mais V vezes T. Então, nós aplicamos a equação horária do espaço no movimento uniforme para determinar o comprimento da escada rolante. É a hipotenusa, pois para acharmos a altura, através do ângulo e do seno do ângulo, precisamos determinar o valor de S, o comprimento da escada rolante. Então, aplicando a equação horária do espaço no movimento uniforme, S igual a S0 mais V vezes T, nós temos S igual, o espaço inicial é 0, mais a velocidade vale 1, e o tempo que a pessoa leva para sair da estação do metrô até a plataforma ao nível da rua é 20 segundos. Então, T vale 20. Substituir T por 20. Então, o 0 some e eu tenho que multiplicar 20 vezes 1. 20 vezes 1 é 20. Então, o comprimento da escada rolante é 20 metros. Agora, eu só tenho que aplicar o seno para determinar o valor da altura. Eu sei que o seno de qualquer ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, o valor da altura será igual a S, a hipotenusa, vezes o seno de θ, ou seja, H é igual a S vezes o seno de 30 graus. O valor de S eu já tenho, é 20 metros, e o seno de 30 graus é 0,5. Então, assim, 20 vezes 0,5 é 10. A altura ou a profundidade da estação de metrô é igual a 10 metros. Esse é o resultado, é a resposta. Aqui, VY é a resposta do item A, e a altura, que vale 10 metros, é a resposta do item B. Vamos para a questão 12. João caminha 3 metros para o oeste e depois 6 metros para o sul.
Em seguida, ele caminha 11 metros para leste. Em relação ao ponto de partida, podemos afirmar que João está aproximadamente a 10 metros para sudeste, B, a 10 metros para sudoeste, C, a 14 metros para sudeste, D, a 14 metros para sudoeste, ou E, a 20 metros para sudoeste. Bom, dois vetores estão na mesma direção, mas em sentidos contrários, que são os vetores 3 metros e os vetores 11 metros. Então, fazemos o seguinte: 3 metros está para oeste, 11 metros está para leste. Neste caso, nós fazemos a diferença, 11 menos 3. Subtraio os módulos dos vetores. Eu estou falando de vetores deslocamentos. 11 menos 3 é 8. 8 metros para leste. E o outro vetor está para o sul, que vale 6. Então, é muito simples. Eu tenho que determinar o vetor resultante de um vetor que está para sul e vale 6, e um vetor que está para leste, que vale 8. Fazendo o teorema de Pitágoras, o módulo do vetor resultante será igual a 10. Então, apontará para o sudeste. Então, a resposta correta é a alternativa A. Essa questão é muito simples, é só você aplicar a diferença entre vetores. Agora vamos para a questão 13. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto, quando o relógio marcar 6 horas. Então, quando os ponteiros do relógio marcarem 6 horas, o ponteiro das horas apontará para o 6 e o ponteiro dos minutos apontará para o 12. Assim, eles estarão na mesma direção, mas em sentidos contrários. Então, nós fazemos a subtração do maior vetor menos o menor vetor. Então, será 2 menos 1, pois o ponteiro das horas aponta para baixo e o ponteiro dos minutos aponta para cima. Assim, o vetor resultante estará apontando para o número 12 no relógio. A resposta correta é a alternativa A. O vetor tem módulo 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio. Nesse caso, é o vetor resultante. Agora vamos para a questão 14. O que acontece com o movimento de dois corpos de massas diferentes ao serem lançados horizontalmente com a mesma velocidade, de uma mesma altura e ao mesmo tempo? Bom, é fácil, pois nós vamos desprezar a resistência do ar. Ambos vão estar sujeitos à aceleração da gravidade. Aqui eu tenho um típico exemplo de queda livre. Resposta correta, alternativa C. Os dois atingirão o solo ao mesmo tempo, simultaneamente. Vamos finalizar com a 15ª questão. Considere as seguintes grandezas físicas: tempo, massa e campo elétrico. Essas grandezas são, respectivamente, tempo é uma grandeza escalar, massa também é uma grandeza escalar, campo elétrico é uma grandeza vetorial, pois possui intensidade, direção e sentido. Então, a resposta correta, a alternativa D, escalar, escalar e vetorial, respectivamente. Então, pessoal, vamos finalizar nossa aula por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.